Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Itapeva na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Itapeva e em Botucatu. A cada episódio, você acompanha reportagens e programas gravados na cidade e assim fica mais perto de tudo que é feito pela Unesp. Hoje vamos conhecer algumas ações e projetos de pesquisadores e alunos no enfrentamento ao coronavírus. A professora Adriana Miralles e o professor Washington Luiz Santos, do curso de Engenharia de Produção, contaram sobre 3 frentes de trabalho para auxiliar no combate à doença. A matéria foi ao ar logo no início da pandemia, em abril de 2020, e você vê agora. Meu nome é Washington, eu sou professor do campo da Unesp, do campo de Itapeva, e nós estamos aqui com uma frente que é o desenvolvimento de um protótipo de um respirador mecânico, em conjunto também com uma iniciativa open source, que visa a criação de um respirador mecânico de baixo custo e que possa ser replicado em vários locais do mundo. Então, existem diversos profissionais de diferentes áreas que estão contribuindo para o desenvolvimento desse projeto. E aqui nós estamos no encargo de fazer esse protótipo e também testar os diferentes problemas que surgem ao longo desses protótipos. Além da iniciativa, de participar da iniciativa para tentar a construção e desenvolvimento de ventiladores de baixo custo, a gente também tem outras 2 frentes aqui no campus. A primeira, que é a adaptação de máscaras de mergulho, assim como fizeram na Itália, para oxigenoterapia, de forma a tentar limitar a contaminação pelos pacientes de Covid. E a gente tem a frente de pequenos suportes para o tratamento da pandemia, como, por exemplo, a impressão de bifurcadores, que seriam utilizados no caso de emergência para que 2 pessoas possam usar o mesmo respirador. Então aqui teria a entrada do respirador e a saída para os 2 pacientes, para ser usado em caso de emergência. E, por exemplo, esse suporte de máscara, que ele deve ser colocado junto com a máscara, aqui atrás, ele serve para, com essa parte, segurar a touca dos profissionais de saúde, e aqui a gente pode regular o aperto da máscara. Ele ajuda com que os profissionais de saúde não sofram lesões pelo uso prolongado de máscaras. Atualmente, os professores participam de grupos com universidades, hospitais e empresas na adaptação de máscaras de mergulho para a oxigenoterapia. Mais de 3.000 máscaras foram distribuídas em hospitais da rede pública em todo o Brasil. A próxima matéria mostra a iniciativa de alunos de Engenharia Industrial Madeireira, que participam do programa PET Ligno, com a tutoria da professora Maristela Gava. Eles arrecadaram recursos e materiais e produziram máscaras de tecido e protetores faciais. A matéria foi ao ar em maio de 2020. Olá, pessoal. Eu sou Maristela, professora do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp de Itapeva, e atualmente também sou tutora do grupo PET Ligno, que conta com 8 alunos bolsistas e 3 alunos voluntários. Desses alunos voluntários, um deles é também bolsista da Agência Unesp de Inovação no programa de Inovação e Empreendedorismo. Assim que as aulas foram suspensas por causa da pandemia, começamos a pensar que atividades nós poderíamos fazer durante esse período de quarentena. Então eu propus ao grupo que nós assumíssemos uma posição de protagonistas nessa história. E os alunos logo entenderam, então começaram a fazer divulgações nas páginas do grupo nas redes sociais sobre cursos online gratuitos referente à temática do curso, fazer postagens com informações sobre a Covid-19, obtidas de fontes seguras, e também postar mensagens positivas para os outros alunos. E depois, com o tempo, começou a vir a ideia, a recomendação de se utilizar as máscaras de tecido.
Então, um dos professores, né, um professor, colega nosso, o professor Carlos Alberto, sugeriu ao aluno bolsista da UIM que organizasse um grupo de costureiras da cidade para costurar essas máquinas, essas máscaras para vender. E eu já tinha conhecimento de um grupo de costureiras que estavam fazendo voluntariamente, costurando as máscaras voluntariamente para doar para quem precisa. Então eu entrei em contato com a Joana, que é assistente social do Fundo de Solidariedade de Itapeva, e ela me disse que tinha um grupo de costureiras voluntárias e que eles estavam fazendo essas máscaras para doar para instituições e para pessoas carentes da cidade, mas que estavam com uma demanda grande, porém não tinham material. Então eu propus ao grupo PET Ligno que a gente fizesse uma campanha para arrecadar fundos ou material para fazer essas máscaras. Numa outra frente de divulgação, através de contatos com parceiros nossos, com empresários parceiros em projetos aqui na universidade, nós conseguimos também a doação de 5.000 metros de elástico da empresa Pand Têxtil, lá de Poá, na Grande São Paulo, e também 100 metros de tecido 100% algodão, doados pela Tecelagem Pan-Americana da cidade de Americana. Tudo isso através dessa nossa campanha. Estão sendo distribuídas são a população beneficiária do programa Bolsa Família, a população, né, que estão aí nas filas dos bancos, nas filas, né, de unidade de saúde, em atendimento da UPA, que é o atendimento de emergência, nos atendimentos, né, ali do hospital, a população em situação de rua, a população idosa, né, e também de algumas entidades, como a gente está entregando essas máscaras, como a Associação dos Renais Crônicos, grupo, né, Salva-Vidas, que trabalham com jovens acolhidos, né, Comunidade Mãe da Vida, a PAI. Então, assim, estão também recebendo essas máscaras. E nós estamos fornecendo não apenas uma, mas até a família na íntegra ela está sendo contemplada, porque nós temos famílias numerosas, com 5, com 6, com 8, 10 pessoas, né, e que moram em espaços extremamente pequenos. A professora Maristela, ela é tutora do projeto do PET Ligno, né, que eu faço parte. Ela veio com essa iniciativa desse projeto, das máscaras, e comentou por WhatsApp que estava à procura de costureiras, não só costureiras, mas como também a divulgação do projeto, pedindo doações, né, doações em material, em mão de obra. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu nunca costurei, mas eu acho que eu consigo. Eu nunca havia costurado. E eu vi minha mãe tentando fazer no começo da pandemia, quando o pessoal começou a falar da obrigatoriedade das máscaras, minha mãe começou a tentar costurar, né, com modelo de internet. Aí eu falei assim: nossa, mas é só costurar reta, né? Eu acho que eu consigo, né? Daí foi nessa iniciativa, né, eu falei com a Maristela super me incentivou, me indicou a Joana, e eu fiz a primeira leva minha foi das máscaras TNT, que são descartáveis, né, eu consegui fazer um pouquinho, acho que eu fiz umas 40 máscaras só, levei uma semana para fazer. Aí dei prosseguimento com as máscaras em tecido, né? Então, acho que foi isso, né, e conforme o que a gente pode ajudar em divulgação pela internet, né, nas redes sociais, né, a gente tem divulgado, o grupo inteiro tem divulgado. A gente está produzindo também as máscaras faciais que são utilizadas pelos profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiras, que são as chamadas face shields, né? Junto com outros professores, a gente que tem impressora 3D, nós estamos fazendo a impressão dessas máscaras, né, do suporte para colocar o acetato. Então nós temos alunos que estão trabalhando nessa produção dessas máscaras das face shields, né,
com a impressão 3D, e também temos alunos que estão costurando as máscaras de tecido. Eu tinha conversado com a professora Juliana, a gente já trabalhava com ela um pouco antes de entrar para o grupo PET, e a gente já conversava um pouco sobre a impressão 3D, desde que o meu avô comprou uma impressora. E daí despertou o meu interesse por gostar de desenho e por gostar dessa parte. E daí eu me ofereci para ajudar na questão da impressão das máscaras, das face shields, que são essas máscaras feitas de plástico e acetato, né? Em média, daí eu consigo imprimir cada uma em 1h30. E, bem, é isso. É o jeito que eu arrumei de poder ajudar. Não sei costurar, mas pelo menos esse daqui eu consegui fazer para ajudar. A gente não sabe como é que está, não sabe qual paciente que está contaminado. Então, isso é mais uma segunda proteção, fora a máscara, né? Porque a máscara também tem um tempo de duração. Depois desse tempo de duração, ela já não está mais filtrando do jeito que deveria. Então, com isso, além de proteger os olhos, que é outro local de contaminação, seria a máscara também. Por isso que os médicos utilizam isso também. É um acessório a mais. Eu penso em qual a forma que eu posso ajudar o próximo, né? Que seja um pouquinho com uma única máscara, né? Se eu puder, por mais que a gente vê, né, muita coisa ruim acontecendo, muita coisa difícil, bastante gente desempregada, bastante gente com bastante tipo de preocupação, né? Se eu puder pelo menos ajudar um pouquinho, né? Seja só fazendo as máscaras, para mim já é uma satisfação muito grande. Com a colaboração de todos aqui, né, um trabalho de formiguinha, prazeroso. Eu nunca tinha tinha pisado no pedal de uma máquina, né, de costura. E graças a Deus todos aqui engajaram de estar fazendo essas máscaras. Já fizemos bastante no TNT também. E com certeza parabenizando, né, o pessoal da Unesp também. E vamos nos fortalecer e vamos vencer essa batalha. O grupo Pet Ligno entregou ao Fundo Social de Solidariedade de Itapeva cerca de 7.000 máscaras de tecido e à Secretaria de Saúde aproximadamente 200 protetores faciais. Vale lembrar que o uso de máscara continua sendo fundamental para a proteção e redução da transmissão do coronavírus. Para fechar esta edição, você confere um projeto dos alunos de Engenharia de Produção, que auxilia profissionais de saúde no diagnóstico da Covid-19. Através da inteligência artificial, os alunos criaram um algoritmo capaz de identificar e classificar imagens de tomografias pulmonares. A matéria foi ao ar em junho de 2021. Como todos sabem, a pandemia trouxe mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Itens agora são indispensáveis ao sair de casa, como álcool em gel, máscara, às vezes até luvas, cuidado com o distanciamento social. Mas esses itens são essenciais para cada cidadão fazer seu papel perante a sociedade para o combate da Covid-19. Focando nesse mesmo objetivo, nós da Unesp, juntamente com o Centro de Inovações Tecnológicas como o ICMC e o CMEI da USP São Carlos, resolvemos empregar o conhecimento que temos para desenvolver soluções úteis para auxiliar no combate da Covid-19. Montamos assim uma equipe diversificada, com alunos graduando e profissionais como professores especialistas no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, com base de Deep Learning, Active Learning e visão computacional. Fizemos um algoritmo que identifica as lesões características do novo coronavírus. Minha área de pesquisa é Machine Learning, mais especificamente voltada à visão computacional. Nesse projeto, nós estamos participando de um desafio lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, FAPESP e o Hospital das Clínicas, no sentido de ajudar o diagnóstico de pacientes com coronavírus.
Existem várias formas de você fazer esse diagnóstico. O principal delas é através do teste molecular. Entretanto, esse tipo de teste, ele é um teste demorado e nem todos os hospitais, nem todas as regiões do Brasil têm acesso a esse tipo de teste. Então, o objetivo é buscar alternativas para a detecção ou, melhor dizendo, a triagem dos pacientes com relação à presença ou não do coronavírus. Muito bem. Para realizar esse trabalho, nós trabalhamos com um tipo de tecnologia chamado Machine Learning. Essa técnica computacional, ela é baseada no princípio em que você pode ensinar o programa, ensinar o algoritmo, através de determinados exemplos. Então, como é que isso funciona dentro desse contexto do coronavírus? O objetivo é detectar se o paciente está infectado ou não pela Covid-19 através de imagens de tomografia computadorizada. Então, como é que foi feito esse processo? Nessa parceria com o Hospital das Clínicas, foram coletadas imagens de tomografias de mais de 1.000 pacientes. Essas imagens são analisadas pelo computador, por esse programa. Ele identifica características semelhantes dentro dessas imagens, de forma que seja possível classificá-las em 2 grupos. Imagens de pacientes que foram infectados pelo coronavírus e imagens de pacientes normais, que não apresentam essa doença. Muito bem. Para nos apoiar nesse desafio, nós fizemos um consórcio com outras instituições, como, por exemplo, a Universidade de Oulu, na Finlândia, e a USP de São Carlos, mais especificamente o ICMC, de forma a juntar esforços para resolver esse problema. A ideia principal do projeto era de criar um algoritmo de rede neural, inteligência artificial, que auxiliasse na identificação e classificação de imagens de caixa torácica por meio de raio-x. O algoritmo trabalha pegando uma imagem de raio-x, observando pontos que ela considera que são pontos de doença e depois diz qual que seriam as possíveis doenças que estão presentes nessa imagem. A ideia não é tirar o serviço do médico, tirar o serviço do radiologista. Seria de auxiliar esse profissional durante o diagnóstico, onde ele vai fazer o diagnóstico dele, vai usar a expertise dele para falar quais doenças estão presentes. Depois ele passa essa mesma imagem no programa, ela vai fazer essa classificação em um tempo muito pequeno, coisa de milésimos de segundo, e vai ter uma segunda opinião sobre aquela imagem. Possíveis doenças que ele pode pode não ter visto, possíveis doenças que estão em fase muito precoce de desenvolvimento, que ele não tinha visto, que não é possível ver ao olho humano, olho nu, ele vai conseguir ver por esse tipo de algoritmo. E é basicamente isso que o algoritmo faz. Nesse processo, o que nós fazemos é utilizar imagens que já foram classificadas por médicos. Então, médicos já realizaram a classificação de possíveis doenças existentes nessas imagens. Então, nós utilizamos justamente essa classificação como um professor, ou seja, nós utilizamos essas imagens para ensinar essas técnicas. Quais são as imagens que possuem doenças e quais são as imagens que não possuem essas doenças. Então, por meio da apresentação dessas diversas imagens para essas técnicas, o computador, ou seja, esse algoritmo, cria um modelo e ele é capaz, a partir desse momento, depois do aprendizado, de identificar possíveis doenças em imagens que ainda não foram apresentadas, ou seja, que não haviam sido classificadas por médicos. Então, nesse processo, nós utilizamos essas técnicas de aprendizado de máquina, ou mais especificamente, de aprendizado profundo, que são capazes de aprender por meio da experiência, ou seja, de imagens já classificadas, e conseguem, a partir desse momento, realizar o diagnóstico de novas imagens. O objetivo, obviamente, não é substituir o médico, o radiologista que faz a classificação dessas imagens, mas oferecer um suporte, mais um auxílio à tomada de decisão desses profissionais, incluindo, claro, agora nós estamos passando por uma pandemia, então isso inclui também imagens de doenças como a Covid-19.
Hoje o nosso algoritmo é capaz de identificar e trabalhar com 15 doenças torácicas, inclusive do Covid, né? Temos aqui um desses modelos, né? Não apenas doenças pulmonares, mas também ao entorno da região torácica. E também o nosso sistema de identificação, ele é capaz de ir além um pouquinho de apenas identificar, por exemplo, a ausência da doença, mas também de fazer a segmentação, que seria indicar exatamente qual o local do órgão que está afetado. No exemplo que eu estou mostrando agora aqui na tela, você consegue enxergar 2 pacientes diferentes, mas com problemas também distintos, e foi possível detectar em qual localidade que foi encontrado aquele problema, tá? E nós tivemos a nossa validação feita no ano passado, participamos do Hub de Inovação do Estado de São Paulo, chamado IDEA-Gov, juntamente com o Hub do Distrito HC, que é do Hospital das Clínicas, e ficamos bastante contentes de alcançar 96,9% de acurácia. Então, tivemos nosso MVP validado aí, tá? Ficamos em segundo lugar nesse desafio. E mais recentemente, 3 semanas atrás, nós encerramos uma outra participação, agora de forma internacional. Participamos dos desafios do Kaggle, e nessa oportunidade eram também aquelas 14 patologias de raio-x torácicas. Tivemos mais de 1.200 equipes participando do mundo inteiro, né? E também tivemos a grata satisfação de alcançar valores acima de 95% de acurácia, né? Então, o que isso prova é que nós estamos com um algoritmo validado e pronto para ser utilizado. Nós temos, inclusive, vários modelos de negócio e também há uma necessidade no mundo da saúde em detecções de imagens devido à falta de profissionais da área, e esse nosso trabalho poderia auxiliar tanto em acurácia como também na celeridade, na velocidade com que os resultados sejam alcançados. A participação nesse de outros projetos ressalta a importância da universidade pública no apoio ao combate ao coronavírus, no sentido que ela tem disponibilizado recursos, tanto humanos quanto materiais, de forma que esses profissionais, esses pesquisadores possam se dedicar a esses vários campos de pesquisa e dar sua contribuição para esse desafio que é o combate ao coronavírus. Os próximos passos para essa pesquisa são aplicar esse mesmo tipo de tecnologia para vários hospitais diferentes, para várias instituições, de forma que se possa replicar os mesmos resultados que estamos obtendo dentro do ambiente computacional para o mundo real dos hospitais. A expectativa dos pesquisadores é de que em breve essa tecnologia esteja disponível nos hospitais públicos. O Itapeva na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Essa é a TV Unesp. O nosso compromisso é com você.